Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Fanfic. Resident Evil. Sobrevivência. Parte 1. Sangue de pixel jorrou da região do pescoço de Jill Valentine, enquanto um zumbi a mastigava alegremente. Pelo menos foi daí que presumi que o sangue deveria vir. A era dos videogames dos anos 90 não tinha os melhores gráficos, mas dane-se se eles não faziam alguns dos melhores jogos. Atualmente Resident Evil era o jogo jogado em meu robusto aparelho de televisão. Rick, meu irmão mais velho de 9 anos, estava jogando primeiro e falhando lindamente ao escapar de um único zumbi. Eu estava assistindo de um puff velho e desgastado com formas de cores vivas costuradas em sua pele grossa. Muito anos 90. Realmente muito anos 90. Soltei um pequeno bufo para irritá-lo e mordendo a isca, Rick cuspiu. Olha, os ângulos da câmera são difíceis de controlar, certo? Ele soltou um suspiro excessivamente dramático quando o familiar texto sangrento, "Você morreu", apareceu na tela. Dei de ombros, um sorriso estampado em meu rosto. Ei, eu não julgo. Você quer ajuda? Eu perguntei, condescendentemente. Rick revirou os olhos e me entregou o controle. Peguei-o e observei enquanto ele passava em frente à televisão para chegar à escadaria preta. Rick usava uma camiseta branca, jeans azul claro e meias brancas. Seu cabelo castanho claro estava penteado para trás, muito parecido com o cabelo de Chris Redfield, exceto que o cabelo de Rick era mais curto. Seus olhos eram penetrantes, sempre emitindo um olhar calculista, e seu rosto parecia mais cansado do que deveria para um jovem de 27 anos. Eu estava prestes a perguntar para onde ele estava indo, quando ele jogou por cima do ombro. Quer uma água? Sim, obrigado. Eu respondi e olhei para o maldito texto diante de mim. Claro que Rick brincou mais com Jill do que com Chris porque Jill era mais rápida e arrombava fechaduras com ela. Também gostei de brincar com Jill porque, bem, como é que Chris perde a arma? Você começa com Chris tendo apenas um isqueiro e uma faca. Bom trabalho, Chris. Melhor atirador, minha bunda, equipe Stars Alpha, minha bunda. Se cães zumbis malucos estivessem me perseguindo, eu faria questão de não largar minha arma. Deslizei ainda mais para baixo em meu puff enquanto minha linha de pensamento continuava inabalável. E se eu largasse minha arma, não me ofereceria para ir verificar um barulho sozinho em uma mansão assustadora. Eu estava praticamente balançando a cabeça com as más decisões de vida de Chris Redfield. Muito assustado? A voz provocadora de Rick me tirou dos meus pensamentos bem a tempo de perceber que eu não tinha feito nada. As mesmas malditas letras me provocavam na tela. Suspirei pesadamente. Não, eu só estava pensando em algumas coisas sérias, ok? Eu argumentei e puxei minhas pernas para trás para que Rick pudesse passar e se sentar no sofá turquesa. Ele tomou um longo gole de água e estendeu a mão para o controle. Eu relutantemente devolvi para ele enquanto ele ria. Sim, coisas sérias. Em que coisas sérias um garoto de 18 anos tem que pensar? Rick riu, encolhendo-se em uma posição confortável no sofá. Revirei os olhos. Coisas sérias como finalmente dizer que você foi adotado porque é assustadoramente alto. Murmurei de volta, sem muita convicção. Rick apenas bufou de tanto rir e balançou a cabeça. Oh, boa. Ele riu. Eu bufei, e voltei para a tela preta com letras ensanguentadas. Eu tinha cerca de 1,75 m, enquanto Rick tinha 6,3. Na verdade, foi difícil ver nossa semelhança. Eu tinha pele bronzeada, olhos e cabelos escuros, enquanto Rick tinha olhos cinzentos, pele branca e cabelos castanhos. Poucas pessoas acreditaram em nós quando dissemos que éramos irmão e irmã. Oh, calha a boca, comecei. Mas antes que pudesse terminar, um flash de luz brilhante, como se o flash de uma câmera disparasse 50 vezes, e eu me encolhi de volta no meu puff. Rick, que merda. Comecei a gritar agora, a televisão estava fazendo um barulho estridente que aumentou até que pensei que meus tímpanos iriam estourar. Rick saltou de sua posição no sofá até onde eu estava, onde ele me puxou para um abraço me protegendo da televisão, que aparentemente estava explodindo. Rick! Assim que o brilho diminuiu e o grito doloroso estourou meus tímpanos ou parou, Rick se afastou de seu abraço de urso. Abri os olhos lentamente e senti um frio de criança subir pela minha espinha. Por um momento, enquanto Rick e eu avaliávamos o que nos rodeava, estávamos cegos. A mudança repentina para a escuridão exigiu que nossos olhos se ajustassem. Mais ventos frios sopraram contra meus braços e costas nus. Pesquei duramente e minha respiração ficou mais rápida e o pânico se instalou. Onde diabos estamos? Eu perguntei, esfregando os olhos desesperadamente. Finalmente consegui distinguir as formas altas e imponentes das árvores antigas. Rick parecia igualmente chocado e confuso. Não sei. Ele murmurou, suas sobrancelhas franzidas em uma carranca profunda. Reuni coragem para olhar em volta e não gostei do que vi. Árvores silenciosas, ou melhor, uma grande floresta silenciosa se estendia diante de nós por todos os lados. Eu olhei para Rick. Então, o que fazemos agora, Rick? Vamos caminhar? Ficar? Rick? O que fazemos, Rick? Rick? Eu estava basicamente gritando com ele no final da minha torrente de palavras e Rick se virou para mim rapidamente, me dizendo para calar a boca. Cristo, tudo bem. Não é grande coisa. Mais ou menos é, eu interrompi. Rick olhou para mim com raiva. Olhei para minhas meias laranja brilhantes. Ok, continue. Eu disse calmamente. Rick soltou um suspiro. Vamos começar a caminhar para o norte. Devemos esbarrar em alguma coisa até lá, e se não, eu acamparei. Rick disse, me observando com calma. Agora que o choque do nosso teletransporte passou, Rick parecia ter acabado de pegar o caminho errado para casa depois de um show terrivelmente chato. Ele sempre pareceu tão cansado. Tudo bem, Dora, a exploradora. Como você vai acampar? Você nunca acampou?
Eu respondi, minha boca mais uma vez explodindo antes que meu cérebro pudesse impedir. Rick não pareceu notar meu comentário e começou a andar, o que eu presumi ser o norte. Não sei o que é isso, mas sim, já acampei antes. Foi tudo o que ele disse. Eu queria chorar, mas como uma jovem de 18 anos, eu tinha que ser forte. Então optei por ignorar o fato de que Rick e eu podemos ter sido abduzidos por alienígenas, tivemos nossas memórias limpas e retornamos à Terra. Obrigado, alienígenas, pelo lugar incrível em que vocês nos deixaram. Muitos idiotas. 1 hora depois. Já estávamos andando há provavelmente 5 horas. Ou pelo menos foi assim que você se sentiu quando andou sem sapatos. Minhas meias laranja brilhantes começaram a ficar marrom escuras e verdes devido ao chão da floresta. Segurei meus braços com força contra a brisa fria, meus dentes batendo levemente. Eu estava vestindo uma regata preta, calça jeans e meu cabelo escuro estava preso em um rabo de cavalo alto. Rick foi na frente e depois dos primeiros 5 milhões de horas, finalmente o vi começar a parecer frio. Porque sinto que estou no projeto Bruxa de Blair. Eu consegui resmungar. Rick riu. Você não está. Estamos bem. Não se preocupe. Rick disse, uma nuvem de gelo saindo de sua boca. Revirei os olhos. Bem, se Rick disser para não se preocupar, devemos ficar bem. Rick de repente parou e eu quase esbarrei nele. Olhei ao seu lado e senti meu coração cair. Um grande trem real marrom jazia sonolento sobre trilhos enferrujados. Parecia que já estava ali há algum tempo, mas depois estava escuro e frio e representava um meio de aquecimento. Expresso Eclíptico declarava o nome do trem em letras douradas acima de uma porta simples. As janelas escuras não nos davam uma visão clara do interior, mas definitivamente parecia um trem sofisticado de primeira classe. Parece o trem de Resident Evil 0. Murmurei com os lábios dormentes. Rick se mexeu ao meu lado. Isso é um jogo, Claire. Ele disse em seu tom mais condescendente. Dói, só estou dizendo. Resmunguei e fui para o trem. Rick me puxou de volta, seu olhar ainda na máquina metálica adormecida. Eu não sei sobre isso. Não parece certo. Rick disse calmamente. Estremeci e tentei parecer o mais gentil possível quando estava pegando pneumonia. Olha, Rick, estou congelando. Acho que se ficar aqui por mais tempo, vou morrer de congelamento. Precisamos entrar. Eu já estava andando em direção à porta do trem antes de terminar de falar, e Rick me seguiu lentamente. Estendi a mão hesitante para agarrar a longa maçaneta de metal da porta, mas Rick me puxou para trás e segurou a maçaneta ele mesmo. Apenas fique atrás de mim, certo? Rick falou com a voz baixa como se tentasse passar despercebido pelo que quer que ele pensasse estar dentro. Franzi a testa lentamente diante da paranoia de Rick e decidi tomar cuidado também. Rick abriu a porta do trem e com o barulho repentino da porta gradeada, comecei a me perguntar se algo mortal na floresta poderia ter ouvido aquilo. Eu queria entrar no trem mais do que nunca. Vamos, a costa parece limpa. Rick disse baixinho e me puxou para a frente dele para me empurrar para dentro do trem escuro. Na verdade, havia luzes funcionando lá dentro e embora isso devesse me confortar, não funcionou. Foi como se algo ruim tivesse acontecido. Esperei pacientemente que Rick subisse no trem e fechei a porta atrás de nós. Assim que a porta se fechou, pensei ter visto algo se movendo nas sombras das árvores. Nossa, o que aconteceu aqui? Rick sussurrou quando finalmente percebemos o que nos rodeava. Os assentos estavam todos voltados para a frente e para a esquerda, e lindos pequenos lustres pendurados na frente e no final da cabine. Os assentos verdes cobertos de musgo foram rasgados, esfaqueados e despedaçados. Era como se um animal selvagem tivesse sido solto ali. Pratos, roupas, jornais e outros itens pequenos estavam quebrados e espalhados. O ar escuro ao nosso redor estava pesado, como se os resquícios da energia negativa ainda persistissem da violência que ocorreu antes de nossa chegada. As paredes e o teto da cabine do trem eram de carvalho escuro, e o piso acarpetado era amarelo e verde, decorado com símbolos de diamantes costurados. Cortinas brancas baunilha rasgadas e marrons mais grossas emolduravam as janelas do trem. Então, vamos voltar para fora. Comecei a me virar quando a porta do trem se abriu sozinha e soltei o grito mais infantil do mundo e empurrei Rick na minha frente. Eu sei, sou um covarde. Mas não me diga que você não teria feito o mesmo. E se não, você está mentindo. Provavelmente. Congelar. A voz estridente de uma policial irrompeu da fonte do barulho. Congelei ao lado de Rick até perceber para quem estava olhando. Rick parecia tão chocado quanto eu e o jovem policial diante de nós parecia satisfeito por termos interpretado sua declaração de congelamento literalmente. Eu finalmente descongelei e puxei o braço de Rick. Rick, você está vendo isso? Rick? Mantive meus olhos arregalados e sem piscar para o policial confuso enquanto Rick puxava seu braço para longe de mim. Sim, caramba. Rick sibilou e depois reconheceu nossa companhia. Olá. Eu sou Rick e está minha irmã Claire. O jovem policial com penetrantes olhos azuis disse a Rick para calar a boca. Eu bofei, tentando não rir, o que me rendeu um tapa na nuca. Refiz meu rabo de cavalo porque o idiota à minha direita estragou tudo. Sou a policial Rebecca Chambers. Você estava neste trem? Ela perguntou, tropeçando em suas próprias perguntas. Observei seu corte peixi quase ruivo, gargantilha rosa, traje de médico e luvas verdes sem dedos. Ela parecia, ó doce e misericordioso Deus, ela tem a minha idade. É isso mesmo. Shinji Mikami realmente foi realista nisso. Rick fez uma pausa e depois falou como se tivesse praticado essa ocorrência 1000 vezes. Não. Nos perdemos na floresta. Fomos perseguidos por alguns. Não sei o que, mas acabamos aqui e nos refugiamos. Quase denunciei o blefe de Rick com meu olhar condescendente e impressionante. Rebecca estudou Rick de perto, obviamente sentindo que eu não era uma ameaça. Você encontrou mais alguém? Ela questionou. Eu balancei minha cabeça enquanto Rick colocava palavras na ação. Não. Acabamos de pegar o trem.
Rick disse suavemente. Ele estava tentando o seu melhor para não parecer uma ameaça. O que eu não tinha certeza de como fazer, considerando que ele tinha o dobro do tamanho de Rebecca. E ele esmaga a cabeça sob a bota como uma pequena uva. Então, Rebecca Chambers, hein? Então, você tem algum parceiro? Tipo, vejo no seu colete que você faz parte do Stars. Por acaso você sabe, antes que eu pudesse continuar com meu incrível geek, Rick colocou-se, eu coloquei a mão na minha boca e pedi a Rebecca por um minuto enquanto me arrastava para longe dela em direção a uma porta que dizia, táxi do restaurante. Claire, eu juro por Deus. Rick sibilou para mim, seus olhos geralmente cansados focados tão intensamente em mim que senti toda a vertigem deixar meu corpo. Sinto muito, ok, mas não haja como se isso não fosse legal. Eu disse sem muita convicção. Rick passou a mão pelo cabelo e suspirou irritado. Olha, não temos muito tempo. Eu sei que isso é uma loucura, mas temos que agir como se isso fosse real. Não sei o que aconteceu e por quê, mas estamos no próximo ônibus para o manicômio se nós diga a ela que estamos em um jogo. Rick correu, seus olhos observando os meus de perto. Vi Rebecca pelo canto do olho se aproximar de nós. Balancei a cabeça rapidamente, sentindo conforto pelo fato de Rick estar aqui comigo. Eu não estava louco se ele também estava passando por isso, certo? Ok, e não se preocupe. Eu cuidarei de você. Ele disse, com a mão no meu ombro. Sua mão estava quente, o que era bom, considerando que eu estava congelando as bolas da minha mulher. Rebecca estava agora logo atrás de Rick. Tudo bem? Ela perguntou, olhando para mim. Ela provavelmente pensou que o pé grande me sequestrou porque não parecíamos irmãos. Eu sorri. Sim, tudo bem. Então, qual é o próximo oficial Chambers? Eu perguntei, e imediatamente fingi um olhar de medo quando Rick me lançou um olhar furioso. Muito feliz, diminua o tom. Quer dizer, eu não quero morrer aqui, estou com medo. Eu chorei. Rick começou a esfregar as têmporas enquanto Rebecca relaxava. Ela parecia satisfeita com minha reação. Acertou em cheio. Depois de um minuto de discussão sobre se Rick e eu deveríamos ou não ir com Rebecca, nós vencemos ela na votação por 2-1, o que ela não parecia entender que poderia facilmente ignorar considerando que é policial. Mas, infelizmente, ela é uma novata e provavelmente nos quer por perto de qualquer maneira, já que é um lugar muito assustador para ficar sozinho. Assim começamos nossa jornada. Passamos pelo único táxi que estava aberto, que não era o táxi do restaurante. Dia triste, a fome me atingiu como uma tonelada de tijolos no minuto em que li. O próximo táxi era na verdade muito mais iluminado do que o anterior e embora a mesma bagunça nos encontrasse, encontramos conforto nos números. Isso até que notamos os assentos manchados de sangue. Rebecca se virou para nos encarar e percebi que ela parecia igualmente assustada. Isso não parece uma boa ideia, talvez vocês dois devessem ficar no outro táxi. Algo ruim aconteceu aqui. Ela disse, já nos enxotando de volta para a porta do táxi. Rick ergueu as mãos e balançou a cabeça. Olha, não tenho certeza se me sinto confortável em deixar você fazer isso sozinho, certo? Acho que há força nos números e se... Rebecca interrompeu Rick, seu rosto doce agora distorcido em raiva. Porque tenho 18 anos, certo? Porque sou uma mulher jovem. Ela rosnou. Rick parecia ter acidentalmente chamado sua namorada de gorda. Comecei a rir e fui em seu auxílio. Bex, vamos lá. Não é por isso, mas posso ver que você já teve problemas antes com essas coisas, né? Tentei aliviar o clima. Não me chame de Beck. Ela murmurou. Balancei a cabeça e mantive minha boca fechada. Rick suspirou, tendo se recuperado, e tentou novamente. Vamos continuar. Eu sei que você nos quer aqui também. Além disso, seja qual for a coisa horrível que fez isso, ainda pode estar no trem. E se estiver, você está nos mandando de volta para lá, sem arma, de onde não pode nos proteger. Se retornasse, seria uma má decisão. Rick elaborou. Rebecca pareceu satisfeita com esse raciocínio e assentiu brevemente. Fiz sinal de positivo para Rick e continuei seguindo nosso líder. Olá. Rebecca gritou para o táxi vazio e foi então que viu os cadáveres. Apenas relaxando em seus assentos. E eles estavam em decomposição? O cheiro também nos atingiu e eu fiz um barulho de gemido, ânsia de vômito. Rick colocou um braço em volta dos meus ombros e me disse que tudo ficaria bem. Vocês ouviram isso? Rebecca perguntou e nós ouvimos atentamente. Alguém estava falando baixo. Parecia uma conversa. Seguimos em frente até percebermos que a conversa vinha de um pequeno rádio aos pés de um cadáver. Rebecca se ajoelhou e pegou o rádio quadrado da velha escola com as mãos trêmulas. Quando ela se levantou, virou as costas para o cadáver e mexeu no dispositivo. Rick de repente enrijeceu. Rebecca. Ele sussurrou e puxou-a para ele. Rebecca pareceu chocada com o toque repentino, mas então se virou rapidamente para ver o zumbi. Consegui passar pela minha garganta fechada e me virei para correr. Mais 2 cadáveres ambulantes ficaram cara a cara comigo e eu caí de volta contra Rick. Rick me puxou para trás dele. Atire neles. Rick ordenou, enquanto Rebecca fazia barulhos ofegantes. Rick estava prestes a pegar a arma dela quando ela atirou no zumbi com o rádio, ordenou que fugissemos dos outros 2, dando espaço para ela, e atirou nos outros 2. Aconteceu tão rápido que quando tudo acabou, ficamos em silêncio e observamos o sangue coagulado fluir dos corpos dos zumbis em decomposição. O que diabos aconteceu? Rebecca sussurrou, a arma ainda firme em suas mãos. Eu ainda estava agarrado ao lado de Rick e tremia todo. Rick respirou fundo. Parece que teremos que ficar juntos. Este não é um acidente normal. Rick disse, e Rebecca acenou com a cabeça para ele. Sim. Você está certo, Rick. Ela tentou sorrir, mas seus lábios tremeram e suas mãos tremiam. Bem, pelo menos estamos todos do mesmo lado agora. Rebecca continuou em frente, optando pelo próximo táxi em vez de subir uma escada íngreme e pequena. Assim que passamos pela porta, fomos atingidos por ar frio. Uma pequena janela à nossa direita estava quebrada e a chuva entrava pelas frestas sobre uma pequena mesa decorativa com cigarros encharcados.
Continuamos virando a esquina, passamos por uma planta tombada e decidimos verificar alguns quartos no caminho de volta. Passamos por um monte de lixo empilhado, pelo escritório de um condutor trancado e finalmente por uma porta trancada que exigia a abertura de um código. Um cadáver jazia no final da calçada, uma chave irritantemente brilhante declarando sua existência abaixo de sua coxa direita. Rebecca olhou para Rick e engoliu em seco visivelmente, ou talvez isso fosse minha imaginação, e se ajoelhou para recuperá-lo. Rick a parou e assentiu. Vou revistá-lo, ele disse humildemente. Dei de ombros, há tanto tempo que não estava fazendo isso. Rebecca acenou em agradecimento, mas uma expressão de curiosidade passou por suas feições. Ela estava se perguntando alguma coisa. Eu fiz uma careta, na verdade, eu estava me perguntando por que Rick não estava pirando mais. Foi porque eu estava lá? Como se ele tivesse alguma sensação de me proteger. Meus pensamentos não foram mais longe quando ouvi alguns passos rudes atrás de mim. Eu gritei em estado de choque e me virei, antecipando um zumbi, mas é claro, e eu deveria saber, era ninguém menos que Billy Coen. Então, onde eu estava? Ah, sim, eu estava cara a cara com Billy Coen. Ele tinha olheiras, o que eu também teria se estivesse enfrentando uma execução, olhos castanhos, queixo forte, cabelos longos e penteados para trás que chegavam à nuca com alguns fios pendurados sobre os olhos. Sua regata preta definia seus braços e peito musculosos. Sua mão esquerda tinha um par de algemas e na mão ele segurava uma arma apontada diretamente para mim. Assim, ele também tinha uma linda tatuagem ao longo do braço direito que dizia, amor de mãe. Li em algum lugar que tinha a ver com rainha. Você é Billy, Tenente Coen. Rebecca disse, parecendo extremamente durona. Mas então ela não tinha uma arma apontada para ela. Rick me puxou para trás dele, o que lhe rendeu a arma de Billy, significando que Billy agora estava mirando em Rick. Billy olhou para Rick. Chris? Não. Chris não era tão alto. Billy parecia estar tendo sua própria conversa. Sua voz era profunda e suave. Você poderia dizer que ele era o tipo de cara que provavelmente praticava frases de efeito no espelho. Não olhe para ele, estou falando com você. Rebecca retrucou. Billy virou sua mira para Rebecca e sorriu. Eu sei. Você tem fantasiado comigo, não é? Ele sorriu. Rebecca parecia ofendida. Não, não tenho. Ela rosnou como se fosse a coisa mais nojenta do mundo. Desviei o olhar e cocei a nuca. Fale por si mesmo. Eu murmurei. Os olhos de Billy se voltaram para mim e ele começou a rir. Comecei a rir também. Eu não queria ser ouvido. Eu também estava muito confortável com toda a situação, considerando o fato de que Rick e eu sabíamos que Billy era inocente dos crimes que cometeu. E sabíamos como o jogo terminaria muito sim. Tudo bem com Billy. Cale-se. Rebecca rosnou para mim. Levantei as mãos e recuei. Billy virou-se e foi embora. Rebecca o perseguiu e enquanto fazia isso, Rick me segurou para me dar uma conversa rápida. Claire, o que eu te disse? Temos que agir como se não soubéssemos de nada. Rick repreendeu rapidamente. Eu fiz uma careta lentamente. Mas ele é inocente, e provavelmente está tão assustado quanto nós? Eu sussurrei. Os olhos de Rick suavizaram. Olha, duvido que Billy esteja com medo, certo? Quero dizer, ele é um fuzileiro naval. Tenho certeza que ele está bem e enfrentou pior. Rick riu. Eu balancei a cabeça. Eu só acho que seria bom tê-lo do nosso lado. Ele é um bom, o cara, eu acho. Quer dizer, eu adoro interpretar Billy. Eu admiti. Rick assentiu. Olha, vamos cuidar dele lá embaixo, mas também temos que cuidar de nós mesmos. Rick disse, me dando um olhar de, é melhor você me entender agora. Eu balancei a cabeça. Colidir. O barulho alto trouxe Rick e eu de volta para a área de lixo do táxi, onde Rebecca estava ajoelhada sobre Edward. Ele havia quebrado a janela do trem para escapar, de qualquer monstro que estivesse lá fora. Rebecca estava vasculhando seu kit de remédios para encontrar algo que ajudasse Edward a viver. Infelizmente, não achei que ela tivesse algo que pudesse envolvê-lo em um frasco gigante de primeiros socorros. Pensei em estender a mão e fechar a caixa de remédios de Rebecca lentamente enquanto balançava a cabeça negativamente. Ela me mataria. Mas honestamente, Edward meio que chuta a lata no jogo, então. Ele está fadado a morrer aqui também, certo? Ah, ok. Ele está morto. Enquanto eu estava tendo um monólogo interno, Edward escapuliu e Rebecca chorou silenciosamente em seu ombro. Isso até que 2 filhotes de zumbis bateram no táxi pela segunda janela. Rebecca nos ordenou atrás dela enquanto atirava nos cachorros. Presente final de despedida de Edward. Murmurei enquanto me esquivava de uma das mandíbulas do cachorro. Rick reprimiu uma risada e chutou um dos filhotes com força suficiente nas costelas para fazê-lo choramingar. Eu sabia que estava sendo dura com Edward, mas ainda era um pouco surreal eu estar aqui, em um jogo. E se fosse apenas um sonho? Quando Rebecca terminou de matar os cachorros, ela nos disse que deveríamos verificar as portas pelas quais passamos. Então começamos com a porta que pulamos primeiro. Rebecca ficou quieta e ficou atrás do nosso pequeno grupo, enquanto Rick assumiu a liderança. Quando entramos na primeira sala percebemos que era uma espécie de quarto dos clientes do trem. Notei um diário na pia em frente à porta. Diário do passageiro comecei, percebendo que Rebecca e Rick pararam para ouvir. 14 de julho, onde diabos estou? 16 de julho, tudo bem. Estou em um trem fedorento. Isso eu descobri 17 de julho eu quero um burrito. 18 de julho a merda atingiu o ventilador. Rick pegou o diário de mim rindo e leu. Rebecca caminhou até mim, cara a cara. Qual diabos é o seu problema? Ela comandou. Eu olhei para ela chocado e sem saber o que dizer. A reação dela foi extremamente humana e realmente me fez duvidar de estar em um jogo. Talvez esta fosse a vida real. Meu parceiro e amigo acabou de morrer. Há um cadáver deitado naquela cama. Você não tem nenhum respeito? Ela sibilou. Rick apenas olhou para ela com os olhos arregalados enquanto eu fazia a bela impressão de um peixe fora d'água. Rebecca apenas ficou olhando para mim, me desafiando a dizer alguma coisa. Tudo bem. Desculpe. Foi mal.
Eu disse, levantando minhas mãos novamente. Rebecca não pareceu gostar do meu pedido de desculpas, e provavelmente foi devido ao fato de ela ter acabado de perder a amiga. Sim, você é ruim. O que há de errado com você? Eu não posso acreditar o quão insensível você é. Talvez apenas calar a boca seja o que você deveria fazer de agora em diante. Ela bombardeou. Eu finalmente tive o suficiente. Nossa, tudo bem. Eu pedi desculpas. O que mais você quer? Meu primeiro filho? Eu cuspi de volta. Rebecca parecia estar pronta para me atacar quando Rick interveio e começou a consolar Rebecca. Revirei os olhos. Tem um cadáver naquela cama. Não vamos dizer nada perto dele, caso ele ouça. Tem antenas também, sabe? Fiquei tão irritado com Rebecca que decidi sair da sala e deixar Rick acalmá-la. Enquanto eu estava fora, segui para a próxima sala. Era muito parecido com o outro quarto, só que este era mais escuro e tinha uma sensação de calma. Pensei em minhas sessões de jogo. Não deveria haver uma máquina de escrever aqui? A porta se abriu atrás de mim e pensei que fosse Rick vindo para me repreender ou algo assim. Eu suspirei. Olha, me desculpe, certo? Eu não sabia que Rebecca era tão pequenina. Eu gemi e me virei para encarar Billy. Ele tinha uma expressão divertida no rosto enquanto eu olhava para ele. Ele cruzou os braços sobre o peito e encostou-se no batente da porta, bloqueando minha saída. Isso é um pedido de desculpas e tanto. Ele refletiu. Eu dei de ombros. Sim, bem, eu não estou exatamente arrependido. Eu respondi e continuei a vasculhar a sala. Encontrei uma erva, mais munição cuja abreviação é AMO, e uma nota. A nota estava coberta de sangue. Então o que aconteceu? Eles votaram para você sair da ilha? Ele perguntou. Guardei o bilhete para mais tarde e me virei para encará-lo. Não, eu só dei a Bex um minuto para relaxar. A propósito, ela prefere ser chamada de Bex. Só para você saber. De qualquer forma eu meio que a irritei. Dei de ombros novamente. Billy ergueu uma sobrancelha. Sabe, para uma garotinha você não parece ter tanto medo de um assassino. Billy ronronou. Revirei os olhos. Chá, garotinha. E bem, o dia em que eu acreditar que você matou um monte de gente é o dia em que eu acordo com a bunda colada no tapete. Billy riu. Como você pode ter tanta certeza? Você nem me conhece. Sua voz terminou rispidamente enquanto eu o observava. Ele não parecia confiar em mim, mas parecia que queria. Ah, eu conheço você. Eu ri, referindo-me às horas que passei jogando esse jogo. Billy franziu a testa com isso. Imediatamente me arrependi da minha declaração. O que isso quer dizer? Ele perguntou, sua voz áspera agora. Ele ficou ereto, sua postura rígida e ameaçadora. Eu sabia que ele estava tentando me assustar. Você sabe, aquela coisa de homem prostituta? A expressão de Billy imediatamente mudou para incrédula. Ele começou a rir novamente. Com licença, o quê? Ele perguntou, com a algema pendurada alegremente no pulso esquerdo. Seu tipo. Você é tipo um mulherengo. Certo. Geralmente esses tipos são inofensivos quando se trata disso. Eu expliquei. Acertei. Billy passou a mão pelo rosto. Deixe-me adivinhar seu tipo então. Ele disse maliciosamente. Eu dei de ombros. Ah, vá em frente. Mas ninguém pode adivinhar meu tipo. Eu sorri. Billy ponderou por um momento, depois sorriu, algo que achei que era uma expressão rara de se ver nele. Você é um grande molenga e encobre isso com humor e piadas idiotas. Ele disse. Senti meu queixo cair. Com licença, minhas piadas são impecáveis. Eu ri. O sorriso suave de Billy voltou ao seu habitual olhar estoico. Tudo bem, vamos voltar para seus amigos. Ele disse, afastando-se da porta. Eu balancei a cabeça lentamente. Bem, Rebecca e meu irmão Rick. A propósito, sou Claire. Eu sorri. Billy assentiu. Prazer em conhecê-la, Claire. Ele disse. Assim Billy e eu saímos da sala segura, e tentamos encontrar meu irmão e Rebecca. Isso demorou um pouco mais do que o esperado porque eles não estavam onde os deixei pela última vez. Isso só fez com que Billy ficasse um pouco irritado. Nossa, você se afastou como um desmiolado, eu o interrompi. Termine essa frase. Eu te desafio. Eu disse, meu dedo em seu rosto. Billy tentou não sorrir, mas suspirou. Olha, aquele policial não parece me querer por perto, certo? E eu não pretendo voltar para a prisão só para ser executado. Ele admitiu. Passamos pelo próximo táxi, aquele com escada ascendente, que por acaso tinha Rick e Rebecca esperando. Antes de eles correrem até mim, eu sussurrei para Billy. Não se preocupe. Isso não vai acontecer. Billy me observou por um momento e depois se virou para Rick e Rebecca. Rick me puxou para trás enquanto Rebecca, fiel a si mesma, me repreendeu novamente. Onde diabos você foi? Ela sibilou. Eu me libertei de Rick. Ele parecia cansado. Fui para o próximo táxi. O próximo lugar óbvio para onde iríamos. Pensei em lhe dar um minuto para relaxar. Eu retruquei. Billy interveio. Bex, olha, ela é. Não me chame de Beck. Ela gritou e Billy me lançou um olhar confuso. Tentei não rir. Billy de repente começou a rir. Ah, você está bem. Ele disse, eu sorri. Rebecca estava pronta para arrancar os cabelos. Finalmente o adulto na sala Rick deu um passo à frente. Tudo bem, pessoal, acalmem-se. Precisamos sair daqui. Billy tem uma arma, Rebecca também, então acho que deveríamos ficar todos juntos. Rick afirmou cuidadosamente. Billy fez uma careta enquanto Rebecca olhava para Rick incrédula. Não estamos nos unindo a um assassino, Rick. Ela rosnou de costas para mim e para Billy agora. Rick passou a mão pelo cabelo, olhando para Rebecca com uma expressão que dizia 100% feito. Sentei-me em uma cadeira vazia e encostei o queixo na palma da mão. Billy encostou-se na porta do táxi por onde havíamos passado e brincou com a algema. Eu sei que não parece a melhor decisão, mas Rick tentou. Por que não é? Onde está o seu bom senso, Rick? Eu esperava isso da sua irmã, mas não de você. Ela lutou com as mãos abertas e gesticulando imensamente. Eu estava prestes a gritar, hey, mas você sabe, é justo. Billy riu ao meu lado. Olha pessoal, não tenho problema em sair sozinho. Vou facilitar para vocês.
Ele foi em direção à porta do táxi, mas dessa vez eu pulei. Ei, espere, você não pode simplesmente ir. Rick está certo, Rebecca. Eu disse, olhando para o jovem oficial. Rebecca zombou. Não, ele não é. E como único oficial aqui eu tomo as decisões. Ela ordenou. Billy fez uma careta, murmurou boa sorte para mim e desapareceu atrás da porta do táxi. Eu me virei para encarar Rebecca. Tudo bem, agora que oficial? Eu perguntei sarcasticamente. Rebecca me ignorou e acenou com a cabeça em direção às escadas. Rick veio ao meu lado. Ficamos os três em silêncio quando chegamos aos degraus de madeira, nosso humor amargo e nossos medos sempre evidentes. Rebecca ficou parada por um momento e depois suspirou. Sinto muito. Só estou fazendo o que acho melhor. Isso não é algo em que eu tenha treinamento. E só quero ter certeza de que vocês continuem vivos. Ela sussurrou. Senti meus sentimentos gelados por ela derreterem. Claro que ela estava. Ela era policial, e ainda por cima jovem. Ela estava fazendo o que podia. Eu também sinto muito, Rebecca. Eu não deveria ser tão descuidado. Eu admiti. Ela se virou e sorriu para mim, calorosamente, provavelmente pela primeira vez. Rick acenou com a cabeça uma vez. Sim, sinto muito que vocês não sejam tão legais quanto eu. Ele sorriu. Rebecca e eu rimos. Tínhamos a chave do táxi-restaurante, mas queríamos investigar a escada íngreme que levava ao nível superior. Certifique-se de que não cometemos nenhum erro, sabe? Então Rebecca assumiu a liderança com melhor humor, já que pedimos desculpas um ao outro, seguida por Rick e eu. Eu também estava muito animado porque não há nada pior do que estar em uma briga com alguém com quem você está preso. Mas também porque, você sabe, Rebecca não é ruim. Quando chegamos ao topo da escada, que não era uma viagem longa, nos deparamos com um pequeno corredor, uma mesa inútil que provavelmente poderia conter um prato e uma erva. À nossa frente havia provavelmente uma centena de ovos nojentos dentro de sacos viscosos, presos na frente da única porta do corredor. Rick colheu a erva enquanto Rebecca e eu observávamos os ovos viscosos se contorcendo e se contorcendo. As contorções criavam ruídos moles e os sacos translúcidos revelavam corpos semelhantes a sanguessugas se mexendo lá dentro. Dei um passo para trás. Eu não estava chegando mais perto dessas coisas do que o necessário. Que diabos são essas coisas? Rick perguntou, seus olhos arregalados para as sanguessugas. Olhei para Rick confuso. Ele não tinha jogado Resident Evil 0? Rick olhou para mim e piscou. Suspirei e balancei a cabeça. Sim, eles parecem perigosos. Devíamos sair daqui. Eu disse roboticamente. Rick reprimiu uma risada enquanto Rebecca, imperturbável, concordou com a cabeça. Sim, não há muito mais que possamos fazer. Vamos verificar a porta onde esta chave se encaixa. Rebecca disse, virando-se e descendo as escadas. Rick e eu seguimos de perto. Quando chegamos ao táxi do restaurante, destrancamos a porta, jogamos a chave porque Rebecca sabia magicamente que não precisaríamos mais dela e continuamos pela porta. Chegamos a uma bifurcação na estrada. Um caminho à esquerda subia uma grande escadaria, enquanto à direita, seguindo na mesma direção, havia uma porta com uma tela na janela. Parecia que havia uma cozinha do outro lado. Rebecca hesitou novamente e depois se virou para nós. Ok, vou subir, vocês dois deem uma olhada na cozinha. Talvez vocês encontrem alguma coisa. Ela disse, com o pé direito já no primeiro degrau do tapete cor de meleca. Balancei a cabeça lentamente, sabendo que a porta já estaria trancada. Rick assentiu também e observou-a subir as escadas lentamente. Eu fiz uma careta. Billy não deveria aparecer nesta parte? Perguntei. Rick franziu a testa. Sim, ele estava. Isso é estranho. Ele estendeu a mão para a porta pela qual deveríamos passar e com certeza estava trancada. Eu fiz uma careta. Espere, então isso não é exatamente como o jogo? Quero dizer, com Billy tendo que aparecer? Perguntei-me, mantendo a voz baixa para o caso de Rebecca me ouvir. Rick franziu a testa enquanto olhava para a área da cozinha pela janela de vidro. Sim, acho que sim. Você notou mais alguma coisa? Ele perguntou. Pensei na última hora, lembrei-me da sala segura e balancei a cabeça rapidamente. Sim, você conhece a sala segura? Ou pelo menos acho que era uma sala segura no jogo, não tinha máquina de escrever. Sabe, para salvar seu progresso? Eu expliquei. Rick assentiu lentamente. Bem, se isso é a vida real, então não deveria haver uma máquina de escrever, mas mesmo assim é estranho. Rick admitiu. Suspirei e me encostei na parede atrás de mim. Seus pés já estão doendo? Eu perguntei e estiquei meu pé direito na minha frente. Rick riu e assentiu. Sim, mas vamos lá. Enquanto Rebecca está verificando tudo lá em cima, vamos verificar a sala que você disse que deveria ser uma sala salva. Isso deve dar a Billy tempo suficiente para salvar Rebecca. Rick deduziu e abriu a porta do táxi por onde passamos. Eu segui rapidamente. Mas e se formos salvá-la? Perguntei. Rick encolheu os ombros. Então nós a salvamos. Mas não acho que devamos fazer isso. Ele respondeu. Eu não fiz. Realmente tenho algo a dizer para contrariar isso, então apenas segui Rick. Assim que chegamos à sala segura, deixei Rick dar uma olhada. E não havia nada aqui? Ele perguntou, evitando o cadáver que estava emaranhado nos lençóis fofos. Eu balancei minha cabeça. Apenas um documento e uma erva. Embora o documento fizesse referência a William Birkin. Você pode imaginar se tivéssemos que passar por todos os jogos? Lutar contra Birkin? Isso seria uma droga. Eu ri. Birkin? Acho que seria ainda pior se tivéssemos que lutar contra Nemesis. Rick riu, embora tivesse alívio estampado em seu rosto. Ou Alexia? Perguntei. Rick assentiu. Não, quer saber, Resident Evil 4 seria o pior. Ele disse e saiu direto de sua busca. Eu balancei a cabeça rapidamente. Na verdade, sim, você está certo. Essa seria muito complicada. Eu admiti. Rick encolheu os ombros finalmente. Sim, não há nada aqui. Deus, é tão estranho. Ele meditou. Dei de ombros novamente e alcancei a maçaneta da porta. Preparar? Perguntei.
Ele assentiu. Então voltamos para a bifurcação da estrada onde nos separamos de Rebecca, de mãos vazias como antes. Assim que chegamos, ouvimos vários tiros disparados acima de nós, seguidos de um grito. Eu me virei e olhei para Rick. Acho que Becca acabou de encontrar o Dr. Marcos. Eu disse. Rick assentiu, com os olhos no teto. Você sabe que ela odeia quando você a chama assim, mas espero que Billy esteja lá em cima como deveria estar. Rick explicou. Balancei a cabeça e me encostei na porta. É verdade, alguns minutos depois, ouvimos passos rápidos descendo a escada. Ei, o que aconteceu lá em cima? Rick perguntou, como se fosse um Barry Barton dos anos 90. Eu sufoquei minha risada. Rebecca explicou sobre o homem sanguessuga do Dr. Marcos e como Billy a salvou. Bom trabalho, Billy. Rick sorriu. Vocês ouviram isso? Rebecca perguntou, e de repente correu para a porta de saída do táxi, levando para o primeiro táxi em que entramos. Todos nós a seguimos rapidamente, enquanto tentávamos ouvir o que quer que ela estivesse ouvindo. Quando todos entramos no táxi seguinte, finalmente ouvi o estranho canto operístico. Corremos como um bando de crianças para a escola, até a janela do trem e espiamos a escuridão. Um homem de longos cabelos negros e vestido branco cantava no topo de uma colina árida. Um que eu nunca notei quando entrei no trem. Ele se parece com você. Vocês dois são parentes? Perguntei, olhando para Billy e apontando o queixo para o homem pela janela. Não, seu idiota. Billy riu. Nossa diversão durou pouco. O trem deu partida e começou a se mover rapidamente. Rick e eu nos entreolhamos horrorizados. Por alguma razão, o trem em movimento colocou tudo em movimento. Foi como se esta pequena ocorrência selasse o nosso destino. O trem está se movendo. Billy exclamou. Rick bufou. Boa observação aí, Billy. Cara, vocês são implacáveis. Billy disse, referindo-se a Rick e meus ataques sarcásticos. Rebecca tropeçou e Billy a pegou. De agora em diante, devemos ficar todos juntos. Rick disse, olhando diretamente para Rebecca. A boca de Rebecca se tornou uma linha fina e ela falou com raiva. Tudo bem, mas eu não acho. Billy a interrompeu. Tenha uma ideia, Rebecca. Estamos em uma espécie de filme de terror de Hollywood. Temos que ficar juntos. Ele cuspiu. Dei de ombros e cruzei os braços sobre o peito. Rebecca disparou de volta com a mesma rapidez. Vamos lá. Você matou até 23 pessoas. Você é um filme de terror ambulante. Seus olhos brilharam com raiva, suas narinas dilataram-se e seus punhos se fecharam em bolas apertadas. Rick e eu olhamos para ela com os olhos arregalados. Uau, não vimos esse temperamento no jogo. Na verdade, no jogo ela parecia um pequeno unicórnio. Este era um lado completamente diferente dela. Talvez fosse porque ela não estava sozinha aqui. Ela estava aqui comigo e com Rick e poderíamos colocá-la em um papel mais corajoso como policial. Billy olhou para Rebecca com raiva e por um segundo, Rebecca pareceu se arrepender do que disse. Eu não cometi esses assassinatos. Billy parou. Rebecca parecia confusa, mas rapidamente mudou sua expressão para neutra. Rick interveio antes que Rebecca pudesse dizer qualquer coisa. Todos calem a boca. Tudo bem? Estamos juntos. Mas acho que deveríamos nos dividir em grupos. Cobriríamos mais terreno dessa forma. Rick disse. Rebecca olhou para Billy. Eu dei um passo à frente. Vou fazer parceria com Billy. Eu me ofereci. Na verdade, eu só me ofereci porque Rebecca odiava Billy e eu não confiava apenas em Rebecca. Rick olhou para mim chocado enquanto Rebecca exclamava. Você está louco? Você não vai sair sozinha com ele. Ela cuspiu. Revirei os olhos. Rebecca, tenho literalmente a sua idade. Faço minhas próprias escolhas. Além disso, não vejo você querendo fazer parceria com ele. Eu disse irritado. Deixei de lado o fato de que eu não queria exatamente fazer parceria com ela de qualquer maneira. Rick assentiu lentamente. Tudo bem, tudo bem. Billy, você cuida dela, certo? Ele disse. Billy acenou com a cabeça uma vez. Você tem minha palavra. Sim, ok, eu posso cuidar de mim mesma, ok? Interrompi e subi a escada por onde Billy e Rebecca tinham acabado de sair. Billy seguiu atrás de mim e ouvi Rick me chamar para tomar cuidado. Eu suspirei. Essas pessoas. Uma vez no campo de batalha onde Billy e Rebecca estiveram, vi todas as sanguessugas mortas e viscosas. Manchas de pequenas fogueiras em lindas toalhas de mesa velhas e sangue espirrando como se Carrie tivesse feito uma aparição pessoal. Parecia ter sido uma sala de jantar chique. Garrafas de vidro, garrafas de vinho e taças estavam espalhadas, rolando suavemente com os movimentos do trem. O que, você queria uma lembrança? Billy perguntou, circulando ao meu redor e olhando para o cadáver de sanguessugas. Balancei a cabeça e apontei para o fundo da sala. Havia uma janela aberta pequena o suficiente para passar despercebida, mas grande o suficiente para uma pessoa passar. A chuva caía loucamente lá fora, mas eu tinha certeza de que era apenas a velocidade do trem que fazia com que parecesse assim. Não, eu queria verificar e ter certeza de que vocês não perderam nada. Eu disse sorrindo para ele. Billy franziu a testa lentamente e se virou para mim. Como você sabia que isso estava lá? Ele perguntou, seus olhos me observando duramente. Revirei os olhos. Você literalmente acabou de me ver chegando aqui, Billy. Eu disse. Billy limpou a garganta e caminhou em direção à janela. Tudo bem, vamos dar uma olhada. Havia uma escada do lado de fora da janela que levava ao topo do trem. Eu não tinha certeza se queria ir até lá, considerando o perigo, mas saber que Rebecca fez isso no jogo me acalmou. Se ela conseguiu, eu também consegui. Billy foi primeiro, subindo na escada e subindo lenta e cuidadosamente. Eu o segui lentamente e tentei aliviar meu coração acelerado. A chuva atingiu meu rosto em todos os ângulos e achei difícil manter os olhos abertos. Vamos, você está quase lá. Billy gritou acima do barulho do motor do trem, dos ventos fortes e da chuva trovejante.
Senti ele me ajudar a me levantar e acenei em agradecimento. A adrenalina entrou em ação quando percebi que estava em cima de um trem em movimento. Eu só tinha visto isso em filmes. Oh merda, estamos em cima de um trem em movimento. Louco, né? Eu gritei e sorri largamente. Billy riu. Bem, definitivamente não é onde eu pensei que estaria hoje. Ele ligou de volta e liderou o caminho a seguir. Levantei meus antebraços sobre os olhos para protegê-los da chuva. Não demorou muito até chegarmos a um grande buraco no telhado do trem e a uma placa de circuito que restauraria parte da energia do trem. Billy fez sinal para que eu ficasse atrás e juntou 2 grandes cabos pretos. Assim que ele estava prestes a se virar, uma grande massa de sanguessuga o atingiu. Billy! Gritei, quando ele caiu para trás e caiu no buraco no teto do trem. Esqueci-me da chuva, do vento e do facto de estar no topo de um comboio em movimento e apenas olhar para o buraco bem iluminado lá embaixo. Era outro quarto. Parecia uma pequena área de cozinha. Billy mexeu-se lá embaixo e sentou-se. Estou bem. Ele gritou e ficou de pé. Eu me segurei na beira do telhado e olhei para ele com curiosidade. E agora? Eu gritei. Billy estendeu os braços. Desça, vamos sair por aqui agora que a energia está ligada. Ele gritou comigo. Balancei a cabeça e sentei-me, de modo que minhas pernas ficaram penduradas na borda do buraco e caíram. Billy mal me pegou e soltou uma risada. Boa captura, eu disse sarcasticamente. Billy zombou e passou por mim. Com certeza, o quarto era uma área de armazenamento de alimentos secos, tinha uma pequena bancada prateada e uma pia. No extremo oposto da sala onde ficava a porta, havia um pequeno elevador que você poderia usar para enviar itens para cima e para baixo. Billy experimentou a maçaneta da porta. Ele murmurou e se virou lentamente para me encarar. Oh, pelo amor de Deus. Bom trabalho, Billy. Eu disse e sentei no chão. Billy suspirou. Sim, isso vindo de alguém que sai de casa sem sapatos. Ele resmungou, ainda de frente para a porta. Eu fiz uma careta e percebi que não tinha ideia do que dizer sobre isso. Finalmente decidi dizer. Não houve tempo. Billy pulou com a minha explosão, mas balançou a cabeça para mim, cansado. Assim começou a história de quando Billy Cohen e eu ficamos presos juntos em um minúsculo armário de cozinha. Olhei para Billy do meu lugar no chão e sorri cansado. Pelo menos consegui sentar-me por 1 minuto. Correr sem sapatos em um trem destruído não era exatamente como andar nas nuvens. Billy espiou pelo buraco por onde havíamos caído, a chuva caindo sobre ele e seu braço direito bloqueando a chuva de seus olhos. Ele parecia estar pensando em alguma coisa. Talvez eu consiga empurrá-lo pelo buraco. Billy finalmente disse, olhando para mim. Algumas gotas de chuva rolaram pelo seu rosto e eu balancei a cabeça rapidamente. De jeito nenhum, você não está empurrando minha bunda gorda lá em cima. Eu respondi. Billy olhou para mim com os olhos arregalados e finalmente murmurou. Sim, eu me lembro de ter 18 anos. Eu ri e me levantei novamente. O quê? Eu estava brincando. Só quero dizer que não estou sendo empurrado até lá. É perigoso. E quando eu chegar lá, o que acontecerá? Sair sozinho e tentar encontrar uma maneira de tirar você de lá? Perguntei. Billy encolheu os ombros. Você poderia tentar a porta do outro lado. Ele forneceu. Eu balancei minha cabeça novamente. Não funcionaria. Vamos apenas esperar até que Rick e Rebecca nos encontrem. Eu disse, cruzando os braços sobre o peito. Billy franziu a testa. Como isso é um plano? Ele perguntou. Melhor do que eu potencialmente morrer, imediatamente fazendo você falhar em sua única promessa de me manter seguro. E assim Billy e eu ficamos parados. É claro que Billy estava muito relutante, mas não conseguiu me convencer a mudar de ideia. Vi Billy andar ao meu redor, com os olhos fixos em algo atrás de mim. Virei-me e observei-o caminhar em direção a uma janela de serviço. A veneziana estava fechada e trancada. Era usado para empurrar os pratos com comida para o outro lado para os garçons levarem. Billy pegou uma chave extremamente brilhante e a examinou. Aposto qualquer coisa que esta chave abre uma das portas trancadas lá fora. Billy murmurou. Eu sorri. Nossa, bom trabalho de detetive, Billy. Eu pensei. Billy me lançou um olhar. Você é um comediante, não é? Ele disse, sua voz sombria. Eu apenas sorri e voltei a sentar como um caroço inútil. Ouvi alguns ruídos vindos do buraco no teto e rapidamente olhei para cima. Eram Rick e Rebecca. Não desça. Estamos presos. A porta está emperrada deste lado. Liguei e me levantei. Rick e Rebecca estavam semicerrando os olhos para nós, a chuva torrencial e os ventos do trem de corrida atacando seus rostos. Rick assentiu levemente. Você está bem aí embaixo. Ele gritou, se firmando para olhar para nós. Billy se juntou a mim ao meu lado e acenou com a cabeça. Sim, cara. Apenas preso, mas acho que essa chave pode ajudá-lo a chegar a algum lugar que possa nos ajudar a sair daqui. Há um pequeno elevador de serviço aqui, podemos colocar a chave nele e se você encontrar o outro lado, poderá chegar. Tente nos enviar algo que possa nos ajudar a consertar esse buraco da fechadura emperrado. Billy ergueu a chave para mostrar a eles. Rebecca assentiu e olhou para Rick. Acho que sei que porta a chave abre. Ela disse. Rick assentiu e olhou para nós novamente. Tudo bem, envie a chave com o elevador de serviço, tentaremos encontrar algo para enviar para que você possa sair. Rick gritou, seus olhos pousando em mim. Balancei a cabeça, sabendo que ele enviaria para nos ajudar. Parece bom. Tenha cuidado. Eu gritei. Billy chamou o elevador de serviço e colocou a chave lá dentro. Rebecca acenou e logo eles desapareceram de vista. Billy se virou para mim. Acho que seu plano de merda de galinha não foi ruim, afinal. Billy disse, virando-se para mim. Eu levantei uma sobrancelha. Uau, o que há com essa hostilidade? Eu perguntei, levantando minhas mãos.
Billy fez um HMPH, e então se encostou no fino balcão da cozinha, cruzou os braços sobre o peito e me observou com desconfiança. Acho que Billy era difícil de enganar. Talvez ele ainda não confiasse em mim. Ou talvez ele não tivesse começado a confiar em mim. O que, pelo amor de Deus, você está olhando, trepadeira? Eu rebati, minha própria defesa crescendo em meu peito. Billy apenas me observou uniformemente. É estranho que você tenha concordado em ficar aqui. Você não sabia que Rick e Rebecca nos encontrariam e definitivamente não parecia preocupado com isso. Ele estava me observando com aqueles olhos apertados de, eu não confio em você. A menos, é claro, que você saiba algo que eu não sei. Billy terminou. Senti meu coração falhar e minhas mãos suarem, mas pensei em Rick e em nossa situação. Eu não poderia ceder ao interrogatório de Billy. Eu tinha que ser forte e confiável. Para Rick e para meu próprio bem. Eu não podia deixar Billy me intimidar. E Billy valentão. Olha, sinto muito que você não ache que estou em pânico o suficiente, mas não é minha culpa que você esteja com medo. Eu tenho que ser o forte, já que você precisa que eu seja. Apenas relaxe, vamos descobrir. Sair deste trem e levá-lo para um lugar seguro. Eu disse uniformemente, jogando a carta da vadia. Billy fez a cara mais comicamente ofendida possível. Que porra é essa? Você está falando sério, garotinha? Billy finalmente deixou escapar, depois de se debater em busca de uma resposta. Eu sorri. Definitivamente não sou uma garotinha, assim como Rebecca expressou sobre si mesma, estou apenas relatando fatos. Eu disse, cruzando os braços sobre o peito, só para ter algo para fazer. Billy fez uma careta. Vamos ficar quietos até Rick e Rebecca nos tirarem daqui. Talvez eu pergunte a Rick o que está acontecendo com vocês dois. Billy ameaçou. Eu fiz uma careta. Eu realmente não gostei que Billy estivesse agindo como um idiota. Eu defendi-o e agora ele está me dando terceiro grau. O que diabo subiu pela sua bunda cheia de bolhas? Talvez eu ajude Rebecca a colocar você de volta sob custódia. Eu rosnei de volta. Os olhos de Billy se arregalaram, então ele me lançou o olhar mais raivoso que eu já vi. Seus olhos se estreitaram em fendas estreitas e sua boca se curvou para baixo em uma carranca dura. Legal. Ele sibilou. Mordi o interior da minha bochecha, a vergonha caindo sobre mim como um cobertor frio. Desdobrei meus braços e olhei para o chão. Sinto muito, Billy. Eu não quis dizer isso. Eu apenas reagi. Eu sussurrei. Billy se aproximou de mim e eu olhei para cima. Sua carranca de raiva se transformou em uma expressão cansada de irritação. Ele colocou a mão no meu ombro. Eu também sinto muito. Acho que estou apenas paranoico. Não estou acostumado com pessoas acreditando em mim ou confiando em mim. Ele confidenciou. Eu sorri fracamente. Bem, regra número 1, não interrogue seus amigos. Eu disse. Billy riu. Entendi. Rick e Rebecca. Depois que deixaram Billy e Claire, eles desceram a escada e entraram no conforto quente do trem movimentado. Rebecca assumiu a liderança porque tinha uma ideia de para onde ir e Rick recuou. Rebecca e ele não conversaram muito desde que se tornaram parceiros, mas ele não achava que fosse porque ela se sentia desconfortável com ele. Ela está realmente chateada com Edward e toda essa tempestade de merda em que nos metemos. Ele pensou. Ele não estava acostumado a não saber o que estava acontecendo. Na verdade, Rick estava acostumado a saber exatamente o que estava acontecendo e como lidar com qualquer situação. Jó ensinou isso a ele. Ei, olhe, esta porta está funcionando. Rebecca disse, aproximando-se de uma porta automática que acabará de ser trancada. Rick assentiu. Sim, notei que a energia estava ligada novamente, talvez Billy tenha feito isso quando ele e Claire acabaram no buraco. Rick disse. Rebecca assentiu e continuou para dentro. Era uma cozinha maior do que aquela onde Claire e Billy estavam presos. À esquerda havia um grande balcão metálico com fogão, pia de cozinha e forno. Panelas e frigideiras contendo comida fria estavam espalhadas por cima e pelo chão. À direita havia refrigeradores e recipientes altos de metal. Um pequeno caminho levava a uma parada repentina onde ficava a extremidade receptora do elevador de serviço. À frente havia uma escotilha pesada fechada e outra porta trancada. Esta porta está trancada, anunciou Rebecca, passando pela pia da cozinha transbordando e pelas batatas que rolavam pelo chão. Rick verificou a escotilha fechada e sabia que precisaria de uma espécie de alavanca para abri-la, mas tentou mesmo assim para mostrar. O mesmo aqui, embora precisemos encontrar algo para abri-lo. Ele relatou. Ele realmente gostou do silêncio deles. Foi profissional, eles falaram quando necessário e ajudou a manter seus objetivos sob controle. Rebecca encontrou o elevador de serviço. Aqui está o elevador de serviço e a chave que Billy enviou. Acho que eles vão ficar presos por um tempo. Ainda não encontramos nada que possa ajudá-los. Rebecca olhou para Rick e então se aproximou dele. Rick franziu a testa lentamente, perguntando-se por que ela estava narrando a aventura deles. Ah, sim. Ele respondeu sem jeito. Rebecca olhou para ele e caminhou rigidamente até a porta automática. Rick de repente percebeu que ela não estava fazendo isso para ser profissional. Ela estava fazendo isso porque estava nervosa. Claire pode não ficar nervosa por estar perto de Billy, porque ela sabia que ele era um cara legal, mas Rebecca não sabia que Rick era um cara legal. Pelo que ela sabe, foi ele quem começou toda essa merda no trem. Ela não sabia nada sobre ele. Estou com medo. Rick de repente deixou escapar, pensando que era a única coisa que ele poderia dizer para fazê-la sentir que ele não era uma ameaça. Rebecca se virou com uma expressão surpresa no rosto. Não se preocupe, Rick, vou mantê-lo seguro.
Vai ficar tudo bem. Ela disse, um sorriso caloroso se espalhando por seu rosto. Rick teve que forçar a risada que estava borbulhando. Claro que ele sentiu como se tivesse levado um grande golpe em seu ego, mas Rebecca parecia gostar que ele tivesse dito o que disse. Agora ele se sentia como uma criança gigante de 5 anos. Pelo amor de Deus, Rebecca parecia um adorável hamster ao lado dele. O hamster protegendo o urso. Bem, pelo menos ela parece mais relaxada. Eles continuaram pelo trem, refazendo os passos de volta através dos táxis. Rebecca bateu os zumbis que andavam sem vida, sem destino ou pensamento em seus movimentos. Quando chegaram ao táxi onde Edward ainda estava deitado sem vida, Rebecca passou por ele como se não o tivesse visto. Rick permaneceu em silêncio e esperou pacientemente enquanto ela abria a sala do condutor com a chave do trem que receberam de Billy. A primeira coisa que notaram ao entrar na sala do pequeno condutor foi o espaço. Era bem pequeno e havia um grande mapa sujo pendurado na parede à direita deles. Rick pegou e examinou. Rebecca o observou confuso e Rick, com um suspiro interno, entregou-o a Rebecca. Ela guardou o mapa no bolso e vasculhou a pequena cama e a mesa espalhada com livros e anotações. Ela leu um bilhete estranhamente brilhante e guardou-o também. Rick se virou e notou uma luz vermelha com um interruptor embaixo dela. Apertar o interruptor? Rick perguntou a ela. Ela encolheu os ombros e assentiu. Rick apertou e um momento depois, uma escada desajeitada desceu do teto bem diante dele. Rebecca deu um pulo com o barulho repentino e os movimentos bruscos da escada metálica. Então, quer ir primeiro? Rick perguntou educadamente. Rebecca balançou a cabeça. Não, mas acho que vou. Ela murmurou. Rick mordeu a língua e deixou-a liderar. A escada levava ao chão de um bar pitoresco. O cardápio ainda estava no balcão, onde ficava a saída. Garrafas chacoalhavam suavemente na prateleira atrás do bar e o bar dava para um amplo espaço aberto com mesas de coquetel ao longo das paredes e assentos de pelúcia vermelhos. Rick olhou para os lustres e lembrou-se do monstro que encontrariam em breve. Eles deram alguns passos à frente e, com certeza, um grito alto soou. Rebecca pulou. Oh, o que foi isso? Ela gritou. Rick balançou a cabeça. Eu não sei, mas não parece bom. Ele disse. Rebecca parecia querer se encolher e chorar, mas em vez disso, dura como pregos, ela prosseguiu com cuidado. Fique perto. Ela ordenou. Ok. Rick disse, sentindo-se impotente sem uma arma. No corredor seguinte, eles encontraram a picareta que ajudaria Claire e Billy. Estava em um carrinho de serviço. Rebecca pediu a Rick para carregá-lo, pois ela disse que estava ficando sem bolsos. Billy e Claire. Droga, Rebecca e seu irmão estão demorando uma eternidade. Billy reclamou, finalmente caindo no chão ao meu lado. Eu ri e balancei a cabeça. Sim, mas eles estão com medo, então provavelmente estão apenas tomando cuidado e tudo. Eu disse vindo em sua defesa. Billy me viu fazer um desenho de mandala no chão com um frasco de ketchup. Ele suspirou. Arte, hein? Você sabe que não há dinheiro nisso, certo? Ele perguntou com sua voz suave. Sem olhar para cima eu respondi. Você sabe que não há dinheiro em ser uma vadia, certo? Billy riu, com a cabeça jogada para trás e os ombros tremendo. Desculpe. Entendi. Aqui, deixe-me tentar. Billy pegou o frasco de ketchup e começou a fazer algumas filas redondas e compridas. Eventualmente, uma bosta ficou muito evidente em sua arte. Eu levantei minha sobrancelha para ele, e ele olhou para mim já com um largo sorriso no rosto. Esta é uma representação artística moderna do seu futuro. Ele estava rindo antes de terminar sua piada. Eu olhei. Sério? Parece mais com sua mãe. Eu murmurei. Billy riu de novo. Clássico. Voltando às pessoas com níveis de QI acima de 60. Rick e Rebecca. Legal. Uma espingarda. Rick sorriu, pegando a pesada arma de fogo de uma cama. Rebecca riu e disse com uma voz arrependida. Prefiro minha pistola, posso controlar melhor o recuo. E como você não tem arma, acho que deveria ficar com a espingarda. Sei que provavelmente você nunca atirou antes, mas é para sua segurança, disse Rebecca. Rick fez um grande show sobre ser anti-armas, e caramba, eu não sei, é tão barulhento, etc. Mas aceitou a arma tonto como o inferno. Eles deixaram o pequeno quarto junto com o spray de primeiros socorros, ervas e cartuchos de espingarda. Eles se encontraram de volta ao táxi do bar, onde Rick de repente se lembrou da destruição iminente. Assim que Rick se lembrou do monstro, um lustre bateu no topo do bar e caiu pesadamente no chão. Rebecca parou de repente. O som de trovões penetrantes penetrou na cabine, e o teto cedeu em buracos irregulares na extremidade da cabine. Rebecca e Rick estremeceram com o barulho e pularam para trás ao ver duas grandes pinças cutucando o teto. Com um grande estrondo, o outro lado do teto cedeu e um escorpião monstruosamente grande caiu entre os escombros. Ele soltou um grito horrível e avançou sem dar a Rick e Rebecca a chance de digerir o que aconteceu. Oh meu Deus! Rebecca gritou, apontando a arma e atirando incansavelmente. Rick hesitou, queimando um tempo que não tinha, mas precisava estar mais perto do escorpião para usar sua espingarda. O escorpião correu para frente e Rick rosnou com raiva consigo mesmo. Ele estava arriscando estragar seu disfarce, mas tinha que salvar Rebecca e a si mesmo. Rick correu para frente e disparou duas rajadas no rosto do escorpião. Ele tentou agarrá-lo, mas ele se esquivou, caiu para trás e recarregou rapidamente, como se estivesse atirando há dias. Ele olhou para Rebecca e com certeza, exatamente como ele pensava, seu disfarce foi descoberto. Quem é você? Rebecca gritou com raiva, ainda atirando no escorpião que agora os mantinha encostados no final da cabine. Rick atirou mais duas vezes. Agora não. Ele gritou, recarregando mais uma vez e evitando as garras do escorpião irritado. Rebecca gritou de dor quando o escorpião a atacou e conseguiu pegar sua perna. Rick instintivamente aproximou-se dela e atirou no escorpião novamente. Finalmente gritou com raiva, seu rugido final, e morreu em uma poça de seu próprio sangue. Minha perna. Rick. Dói.
Rebecca estava no chão, encostada na porta da cabine e olhando para seu ferimento com os olhos arregalados. Rick pegou seus primeiros socorros e borrifou a perna dela. Ela sibilou de dor e olhou para ele tão em pânico quanto antes. Por que você mentiu sobre sua pontaria? Por quê? Quem é você? Rebecca perguntou, parecendo mais com medo do que com raiva. Rick suspirou, passando a mão pelos cabelos. Olha, eu adoro armas, só isso. Eu não queria assustar você. Eu sei que você tem medo deste lugar e não quero que você tenha medo de mim também. Sou seu parceiro. Nós devem confiar um no outro. Rick não achou que seu discurso funcionaria, mas Rebecca pareceu ver a sinceridade em seus olhos e relaxou. Ok, você está certo. Estamos todos juntos nisso, e você me salvou, então. Acho que devo a você, disse ela, ficando de pé, com o ferimento completamente desaparecido. Rick ficou chocado e se perguntou se conseguiria levar uma lata para casa se chegasse lá. Rebecca sorriu para ele. E Rick? Ela disse. Rick HM. Eu confio em você. Ela sorriu. Bom. Billy e Claire. Deus, você é um atirador horrível. Billy murmurou. Estávamos sentados lado a lado tentando jogar ervilhas em uma lata aberta do outro lado da sala. Até agora eu tinha acertado uma tacada e Billy tinha acertado 5. Diz o perdedor na bola de repolho. Eu bufei. Billy bufou. Precisamos de um novo jogo. Ele murmurou. Eu suspirei. Sim, ou nossos parceiros inúteis podem voltar. Eu disse. Eles já estavam fora há algum tempo e eu estava começando a ficar preocupado. Billy era divertido e tudo, mas não nos conhecíamos bem o suficiente para ficarmos presos juntos em uma sala por várias horas. Ou por mais tempo que tenha passado. Eu ouvi isso. Billy e eu pulamos e olhamos para cima. Rick estava olhando para nós do buraco no trem. Ele estava sorrindo largamente. Rick, liguei feliz. Billy acenou estupidamente. Rebecca está enviando a escolha. Estou vindo para ajudar vocês. Ela vai esperar por nós na cozinha maior. Rick chamou e sem resposta saltou com um movimento rápido. Billy viu a espingarda de Rick e ficou boquiaberto. Que diabos, cara? Sim, encontrei isso e matei um escorpião gigante. Muito bom atirador. Rick respondeu e deu um tapinha na espingarda como se fosse um animal de estimação. Billy parecia totalmente ciumento. O elevador de serviço fez barulho e viu uma pequena picareta lá dentro. Entreguei para Rick que pegou e começou a trabalhar na porta. Assim que saímos da mini cozinha nos alegramos, mas rapidamente pois precisávamos seguir em frente e havia um cadáver em chamas mancando em nossa direção. Estávamos de volta à sala onde o Dr. Mucus ganhou vida. Descemos as escadas correndo, economizando balas, e acabamos novamente na cozinha maior. Rebecca abriu uma escotilha, onde apareceu um forro. Temos que ir até lá? Eu perguntei, olhando para o espaço escuro e empoeirado. Parecia que era um respiradouro de 10 anos. Rebecca encolheu os ombros e foi na frente. Tudo bem, eu só não gosto de espaços fechados. Eu murmurei. Rebecca gritou de dentro das aberturas ecoantes. Não é tão longe, é uma distância bem próxima. Ela ligou. Rick me deu um bem, aí está. Olhar. Billy se enfiou no forro, seguido por mim e depois por Rick. Do outro lado da curta caminhada, acabamos em uma sala semelhante, mas havia contêineres, caixas de armazenamento e uma grande gaiola aberta. Um cachorrinho morto-vivo nos atacou com raiva enquanto olhávamos ao redor. Por que diabos há cachorros neste trem? Rick rosnou enquanto Billy e Rebecca matavam a fera. Eu dei de ombros. Ei, próxima arma que encontrarmos, eu ligo para você. Eu disse, percebendo que era o único sem arma. Billy se virou para mim enquanto Rebecca e Rick vasculhavam a área. A menos que seja uma espingarda, então esse bebê é meu. Ele sorriu. Eu dei de ombros. Claro, de qualquer maneira, não acho que me sentiria confortável com uma espingarda. Então pego sua arma. Eu disse, apontando para sua arma. Billy assentiu. Negócio. Ei, encontrei algum anel de ouro estranho? Rebecca disse, levantando-se perto da gaiola do cachorro. Rick se aproximou depois de pegar uma erva e munição de espingarda. Legal, isso pode ser útil, devemos segurá-lo. Rick disse, embolsando as conchas. Rebecca olhou confusa. Sério? Como? É um anel. Ela disse, observando o objeto dourado. Rick parecia chocado e parecia estar tentando pensar em algo rápido para dizer. Eu vim em seu socorro. Bem, se você não quiser, eu aceito. É um anel legal. Eu disse. Rebecca me entregou com um encolher de ombros. Billy ergueu a sobrancelha para mim. Agora você é um ladrão de túmulos? Ele perguntou, mas não parecia muito chateado. Eu sorri e balancei as sobrancelhas. Para os vivos, vão os despojos. Eu sorri. Billy riu e passou por mim, assumindo a liderança até uma porta com uma luz vermelha sobre ela, sinalizando que estávamos indo para fora. Rick veio ao meu lado e me lançou um olhar agradecido. Eu apenas balancei a cabeça. Seguimos em frente e acabamos fora do trem, no último táxi. Pudemos ver os trilhos saindo debaixo da cabine e se distanciando enquanto o trem se apressava em direção a qualquer destino que estivesse com pressa de chegar. A chuva caiu forte de cima e imediatamente nos encharcou. Meus pés estavam encharcados agora e eu tinha certeza de que iria ficar doente. Há um interruptor aqui. Rebecca disse, caminhando em direção a um painel com luz verde. Billy imediatamente se acendeu e puxou uma arma que parecia um arpão. Um tiro de gancho. Legal, ele exclamou. Sua vitória durou pouco quando o tiro de gancho, ou como ele o chamou, não saiu da montaria em que estava sentado. Rick riu e deu um tapinha na espingarda novamente. Que porra é essa? Por que não está saindo? NNG. Billy gemeu enquanto tentava novamente. Rebecca apertou o botão e Billy caiu de bunda para trás na chuva, com o gancho disparado agora em sua posse. Eu ri alto e Rick se juntou a mim. O que aconteceu?
Rebecca perguntou, ajudando Billy encharcado. Ele estava olhando furiosamente para nós. O interruptor deve ter disparado tiro de gancho, ponto. Eu disse. Billy segurou a arma perto de si e rosnou. Idiotas. Não havia muito mais o que fazer, então voltamos por onde viemos. Assim que voltamos ao quarto com a gaiola do cachorro, seguimos em direção à porta que, ao destrancá-la, levaria de volta à grande cozinha. Ficamos todos em silêncio em nossos próprios pensamentos enquanto passávamos pelos altos contêineres de armazenamento, quando um deles se abriu e um zumbi se lançou sobre nós. Gritei e me abaixei no chão, enquanto Billy gemia e lutava com o monstro. Rick não podia fazer muito, já que não podia atirar com sua espingarda, a menos que quisesse correr o risco de acertar Billy. Rebecca, atire! Rick gritou. Rebecca mirou com cuidado e conseguiu atirar na cabeça da fera. Suspirei trêmula do chão e estremeci. Ufa, isso foi por pouco. O que diabos ele estava fazendo lá? Billy perguntou, curvado e respirando pesadamente. Rick deu um tapinha no ombro dele e me ajudou a levantar. Ele provavelmente estava se escondendo quando toda essa merda aconteceu, disse ele. Rebecca sentiu. É um recipiente de armazenamento hermético. Como ele não sobreviveu à infecção ou o que quer que seja, é estranho. Quero dizer, ele provavelmente sufocou lá dentro, mas por que ele se tornou como um deles? Perguntou Rebecca. Rick e eu encolhemos os ombros ao mesmo tempo enquanto Billy parecia imerso em pensamentos. Bem, isso não importa mais. Vamos continuar andando. Billy finalmente disse. Nenhum de nós disse nada, apenas seguimos em frente, pois era a única coisa que podíamos fazer. Gritei mais alto quando a aranha se aproximou quase voando. São pernas peludas nojentas fazendo barulho enquanto avança. Minha garganta começou a queimar de tanto gritar. Billy, se você não chegar aqui, meu espírito vai te assombrar para sempre. Gritei o mais alto que pude. Por um minuto pensei seriamente que a aranha se encolheu com o quão alto eu gritei, mas novamente minha imaginação está muito ativa. Ocupado. Estarei aí em um minuto. Billy gritou e atirou na aranha com quem estava lutando. Mordi o lábio com força e fechei os olhos esperando ser brutalmente assassinado. Quando os abri, a aranha estava morta ao meu lado, em sua própria poça de sangue verde. Pequenas tarântulas saíram correndo do corpo e vieram até mim. Argue! Gritei tão alto que poderia ter matado todos os zumbis nesta instalação. Senti as mãos de Billy nas minhas costas me empurrando para cima e para fora da teia pegajosa, fazendo-o estalar como cabelos. Ele me pegou e correu até a porta de madeira. Quando ele fechou a porta, ele caiu contra ela, e eu continuei abraçando seu pescoço com força. Senti pequenos formigamentos no ombro e uma facada profunda. Uma aranha ainda estava em mim, então gritei novamente fazendo Billy pular. Ele afastou a aranha e a saltou com a bota. A substância amarela e mole era a única evidência que restava disso. Ei, você está bem? Ele perguntou e me empurrou um pouco. Olhei para ele com lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Fui apenas mordido por uma tarântula porra. E como saber que não colocou ovos no meu cabelo? HUH? Então uma manhã vou acordar e escovar meu cabelo, e de repente bam! Bilhões de bebês aranha correndo pela minha cara. Eu gritei e me levantei, pulando e chorando mais um pouco. Cuspi em vários lugares, certificando-me de não engolir ou deixar escapar um ovo de aranha. Me senti melhor depois de 2 minutos e voltei para Billy. Ele olhou para mim do chão frio de concreto. Bem, nós lidamos com isso muito bem, hein, Billy? Eu perguntei piscando para ele. Ele revirou os olhos para mim e se levantou. A sala tinha um tanque de vidro gigante à nossa direita, cheio de água de aparência verde, e tinha uma escada que descia para a água. Havia outra porta que ficava bem ao lado do tanque, do outro lado, e à nossa esquerda havia prateleiras que pareciam armários. Ei, você, está bem? Eu perguntei me contorcendo. Obviamente eu não estava completamente ok. Ele assentiu e se levantou. Caminhamos 2 ou 3 passos quando percebi que ele parecia mortalmente ferido. Ele segurava o lado direito com o braço esquerdo e arrastava o pé esquerdo. Peguei 2 ervas verdes que encontrei no trem e misturei. Aqui, eu disse, e entreguei a mistura de ervas para ele. Nós 2 paramos perto do tanque verde. Ele ergueu a mão em sinal de não. Não, disse Billy e olhou para a porta. Você vai precisar deles. Ele terminou. Revirei os olhos e os mostrei para ele. É um presente meu para você como um agradecimento, por me salvar daquela grande aranha estúpida e idiota. Eu me contorci e entreguei a ele. Ele pegou-o, acenou com a cabeça e comeu. Quando recomeçamos a andar, houve um forte tremor e a terra começou a rachar. Foi quando nós 2 vimos um verme gigante na nossa frente. Arguin, é Antaro. Eu gritei e me esquivei. Billy também fez o mesmo, enquanto recuava para a terra. Nós 2 ficamos imóveis no chão ou por um momento sem ter certeza do que aconteceu. Quem é Antaro? Billy perguntou se levantando. Levantei-me também e limpei a poeira. Um hamster. Oh, adivinha? Eu perguntei animadamente. Ele cruzou os braços e suspirou pesadamente. O que? Ele perguntou completamente sem entusiasmo. Tudo bem, não vou contar. Eu disse, me virando. Não, realmente me diga. Ele disse entediado. Não até você parecer entusiasmado. Eu disse ainda não cedendo. Ele suspirou. Tudo bem. O quê? Ele perguntou em uma má tentativa de parecer entusiasmado. Nunca tente parecer entusiasmado. Não é você. Eu disse muito sério. Ele me disse, oh meu Deus, você é um idiota. Olhar. Qualquer pessoa, qual é o seu animal favorito? Eu perguntei, meus olhos brilhando. Ele soltou um suspiro. Isso é tudo que você queria saber? Ele perguntou olhando bem nos meus olhos como se eu estivesse sendo condenado. MMMHMM. Eu disse. Bem, murmurou. Ele pensou por um minuto. Não sei. Ele disse, olhando para mim entediado. Nossa, você está sempre tão entediado? Chorei. Ele sorriu. Até eu conhecer você. Ele disse. Eu sorri e suspirei. Bem, pelo menos estou entretendo você. De qualquer forma me diga. Eu chorei e balancei seus ombros.
Ele riu. Silêncio. Eu nunca ouvi você rir antes. Eu disse finalmente depois que Billy estava com sua cara normal. Ele encolheu os ombros e olhou para o teto. Eu não tinha nada do que rir antes. Ele disse. Limpei a garganta. Ok, de qualquer maneira. Me diga, droga. Eu gritei mais alto. Ele suspirou e pensou novamente. Uma cobra-rei. Ele disse em voz baixa. Eu sorri. Kel, eu gosto de esquilos. De qualquer forma, por que você está perdendo nosso tempo? Vamos lá, cara. Não podemos apenas falar sobre nossos animais favoritos. O que você é? Uma senhora? Eu perguntei e caminhei na frente dele. Ouvi um grunhido atrás de mim e me virei para olhar para Billy. Isso, você vai pagar. Ele disse severamente. Eu fugi dele e fui para a próxima porta que só levava à escuridão pura. Senti minha bota bater em algo duro e mole ao mesmo tempo. Droga, não consigo ver. Billy gritou, sua voz bem atrás de mim. Continuei correndo até bater em uma mesa e cair no chão. Oh, isso é uma merda séria. Eu ri e isso aconteceu imediatamente quando 2 pares de mãos frias agarraram meus ombros por trás e me puxaram em sua direção. Veio o gemido de um zumbi atrás de mim. Lutei para me afastar dele, mas fiquei preso entre a mesa e a cadeira. Dei um tapa no rosto com as costas da mão e sentei-me, tentando tirar minha perna do lugar onde ela estava presa. Ai é! Gritei alto e dolorosamente, quando a criatura atrás de mim mordeu meu ombro direito. A dor queimou a ferida e o sangue cobriu minha regata preta. Por que diabo sou sempre eu? Eu chorei e dei uma cotovelada no rosto do zumbi. Ele grunhiu e caiu para trás. Tentei novamente, desta vez foi bem sucedido. Levantei-me e refiz meus passos através da escuridão, até que a coisa macia que eu havia atingido antes, que acabou sendo outro zumbi fedorento, agarrou meu tornozelo. Oh, filho da mãe! Eu gritei quando ele mordeu minha panturrilha. Foi uma coisa boa eu estar usando jeans, tornando difícil que ele me mordesse. Caí de bunda e recuei. Claire, onde você está? Billy gritou por mim. Meus olhos se ajustaram um pouco, tornando visível o contorno do zumbi. Eu chutei-o para cima, em direção ao queixo, quebrando seu pescoço. Levantei-me imediatamente depois disso e corri em direção à luz da porta, sem realmente pensar que poderia ser a luz que levava ao céu. Ah, cara! Segurei meu ombro e arrastei meu pé esquerdo enquanto saía correndo do quarto escuro do inferno. Respirei pesadamente e me encostei na parede mais próxima da maçaneta da porta. O que aconteceu? Billy perguntou andando até mim e tirou minha mão do ombro para olhar a mordida profunda. Ele deu um suspiro louco e frustrado. Nossa, seu irmão vai me matar. Ele resmungou. Eu sorri de dor. Não tenha medo, a erva está aqui. Eu gritei e peguei uma erva no canto à esquerda da sala. Comi, fazendo algumas caretas e me senti um pouco melhor. Minha mordida no ombro ainda não estava completamente curada. Ah, calha a boca. Ele disse, quando o que levava da sala da aranha foi aberto. Eram Rick e Rebecca. Eles caminharam até nós felizes e nos entregaram uma chave de aparência estranha, que foi usada para abrir a pintura de Marcos. Deus, o que aconteceu com você? Rick perguntou e olhou para minha mordida no ombro. O que é isso, com caras e palavrões? Perguntei a ninguém em particular. Rick estava prestes a dizer algo quando a terra começou a tremer novamente. Todos olhamos para trás e vimos Rebecca no tanque. Ela estava se aproximando de algum tipo de alavanca. Saia daí! Billy gritou e começou a correr até Rebecca quando a minhoca saiu do chão. Rachaduras começaram a se formar ao meu redor e de repente o chão cedeu. Tentei agarrar qualquer coisa, mas não adiantou. Eu caí. Bem, na verdade não foi tão longe, mas ainda assim foi uma queda bem grande. Eu gemi e me sentei. Os grandes pedaços de concreto embaixo de mim cravando-se nas minhas costas. Olhei para cima e vi um grande cano preto quebrado. A água do esgoto pingava dele. Levantei-me e encostei-me à parede. Espere, eu olhei em volta. Eu estava na água do esgoto até os joelhos, e havia um daqueles bares antigos que davam para o oceano, mas a corrente não era tão rápida. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.